Título: O milionário escutou Zé, o mendigo negro, e duvidou. Eu salvar sua firma? Tá zoando. Ricardo Albuquerque, o chefe que já foi rei, tava no buraco. Falido, largado pela família tradicional brasileira e chutado do Albuquerque Sabores, o restaurante que era a menina dos seus olhos. A vida virou um inferno, pior que caldo frio em dia de chuva. Revirando as tranqueiras da avó Benedita, a cozinheira que o criou, achou um caderninho velho. Receitas de bolo de fubá. Vatapá que fazia nego rezar e uma anotação. Pimenta da vovó, segredo para botar axé em qualquer comida. A lenda falava de uma pimenta mágica, cultivada lá nos quilombos do Jequitinhonha, capaz de ressuscitar defunto. Ricardo, no desespero, pensou: é a macumba que faltava para eu dar a volta por cima. Decidiu. Ia provar que ainda era o brabo da cozinha. Pegou a estrada pro Jequitinhonha, sem saber que o chefe Bernardão, um invejoso de marca maior, estava tramando para ele se estrepar. No caminho, trombou com Mariana Sampaio, crítica gastronômica das bravas. A menina tinha a língua mais afiada que faca de chefe, mas o faro incrível para talento. No começo, Mariana olhou para Ricardo com cara de lá vem o decadente, mas logo viu a faísca de gênio ali, precisando só de um empurrãozinho. A primeira parada da dupla foi no Bar do Zé, em Copacabana. Boteco Pé Sujo, famoso pelo pastel de camarão e a cerveja estalando de gelada. Zé, um mendigo preto que vivia pelos cantos, era conhecido pelas profecias e conselhos que sempre acertavam. Ricardo, no fundo do poço, contou a história toda para Zé. Esperava um milagre. Zé ouviu tudo, tragando um cigarro de palha fedido. No fim, olhou no fundo dos olhos de Ricardo e soltou: meu irmão, essa sua firma tá mais furada que queijo suíço. Quer que eu te ajude a levantar isso aí? Ricardo riu, sem acreditar. Você? Um mendigo? Tá me zoando, Zé? Zé só sorriu, o sorriso misterioso que deixou Ricardo encucado. Será que aquele mendigo maltrapilho sabia de algo que ele, o ex-chefe estrelado, ignorava? E pior, como um mendigo poderia salvar sua empresa da falência? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zé só sorriu, um sorriso misterioso que deixou Ricardo encucado. Será que aquele mendigo maltrapilho sabia de algo que ele, o ex-chefe estrelado, ignorava? E, pior, como um mendigo poderia salvar sua empresa da falência? Meu irmão, Zé começou, a voz rouca como se viesse do fundo de um barril. Escuta o que o velho tem para dizer. Tua cozinha tá sem alma, entende? Precisa de dendê, de axé. Mas não é qualquer dendê, não. Mariana, que até então só observava, arqueou uma sobrancelha. Achava tudo aquilo uma grande maluquice, mas a intuição dizia para ficar de olho. Ricardo, desesperado, agarrou-se àquilo como um náufrago à tábua. E qual é o dendê que eu preciso, Zé? Fala. Zé tragou o cigarro, soltando a fumaça lentamente. O dendê tá na família. Tua família. Ricardo franziu a testa. Minha família? Mas eles me viraram as costas. São os almofadinhas que só pensam em status e comida francesa. Zé riu uma risada seca que ecoou no boteco. Bobagem. Sangue é sangue, Ricardo. E o teu corre dendê nas veias. Tua avó Benedita, ela não te contou tudo. E foi aí que o mundo de Ricardo desabou. Zé se levantou, cambaleando um pouco, e apontou para um retrato empoeirado pendurado atrás do balcão. Tá vendo aquela senhora ali? Dona Conceição. Tua bisa. Ela era a rainha do quilombo do Jequitinhonha, Ricardo. A guardiã da pimenta da vovó. E tua família traiu ela. Um silêncio mortal invadiu o bar do Zé.
Ricardo sentiu as pernas bambearem. Mariana o amparou, o rosto pálido. Como assim? A família tradicional brasileira, os Albuquerque, Pilombo e traidores? Zé continuou, a voz agora um sussurro. Eles roubaram a pimenta, Ricardo, e usaram para construir a fortuna deles. Esqueceram das origens, da força da terra. E agora a terra tá cobrando a conta. Ricardo sentiu um nó na garganta. A vida toda tinha sido uma mentira. A família que ele tanto admirava, na verdade, era composta por ladrões e traidores. De repente, um estrondo. A porta do bar se abriu com violência. E Bernardão, o chefe invejoso, entrou acompanhado de 2 capangas enormes. O sorriso no rosto era puro veneno. Ora, ora, Ricardo, vejo que encontrou um amigo. Bernardão zombou, olhando para Zé com desprezo. Mas acho que a conversa acabou. A pimenta, ela vai ser minha. Antes que Ricardo pudesse reagir, um dos capangas avançou e agarrou Zé pelo braço. O mendigo, para a surpresa de todos, reagiu com uma agilidade impressionante. Em um movimento rápido, tirou um punhal enferrujado da cintura e cravou no braço do sujeito. O bar virou um caos. Gritos, empurrões, cerveja voando para todos os lados. Ricardo, atordoado, viu Zé lutar com os capangas como se fosse um guerreiro. Mariana, com uma garrafa de cerveja na mão, tentava proteger Ricardo. No meio da confusão, Zé gritou. Corre, Ricardo! Pega a pimenta, ela tá escondida no relógio da Igreja da Glória. E então, tudo ficou escuro. Ricardo sentiu uma pancada forte na cabeça e desmaiou. Quando acordou, estava estirado no chão do bar, a cabeça latejando. Mariana estava ao seu lado, o rosto ensanguentado. Zé havia sumido. E Bernardão também. A pimenta da vovó, a Igreja da Glória, a traição da família. Tudo girava na cabeça de Ricardo como um carrossel enlouquecido. Ele não sabia o que era real e o que era pesadelo. Mas uma coisa era certa: a sua vida nunca mais seria a mesma. E no meio do caos, uma pergunta martelava em sua mente. Por que Zé, um simples mendigo, sabia tanto sobre a sua família? E qual era o verdadeiro poder daquela pimenta? A pimenta da vovó, a Igreja da Glória, a traição da família. Tudo girava na cabeça de Ricardo como um carrossel enlouquecido. Ele não sabia o que era real e o que era pesadelo. Mas uma coisa era certa: a sua vida nunca mais seria a mesma. E no meio do caos, uma pergunta martelava em sua mente. Por que Zé, um simples mendigo, sabia tanto sobre a sua família? E qual era o verdadeiro poder daquela pimenta? Mariana gemia baixinho, a mão na cabeça. Ricardo, a gente precisa sair daqui. Ele assentiu, meio grogue. Ajudou Mariana a levantar. O bar estava destruído, um verdadeiro campo de batalha. Garrafas quebradas, cadeiras no chão. Sangue por todo lado. Um cheiro forte de cerveja e cigarro impregnavam o ar. Zé, para onde ele foi? Ricardo perguntou, a voz embargada. Mariana deu de ombros. Não sei, mas ele salvou a gente, Ricardo. Precisamos seguir o A. Que ele disse. A Igreja da Glória. Eles cambalearam para fora do bar. A noite estava fria, o céu estrelado. Copacabana pulsava como a vida noturna, alheia ao drama que acabara de acontecer ali. Ricardo sentia um frio na barriga, uma mistura de medo e excitação. Precisava descobrir a verdade. Precisava daquela pimenta. Chegaram na Igreja da Glória, o coração acelerado. A igreja imponente, iluminada por holofotes, parecia observá-los com um ar solene. Ricardo respirou fundo. E agora? Onde vamos procurar? Mariana apontou para o alto. O relógio, Ricardo. Zé disse o relógio. Eles entraram na igreja. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco dos seus passos. Subiram as escadas em espiral que levavam à torre do relógio. Cada degrau parecia uma eternidade. Finalmente chegaram ao topo.
A engrenagem do relógio era enorme, complexa, um labirinto de metal. Ricardo começou a procurar desesperado. Vasculhou cada canto, cada fenda. Nada. Não tem nada aqui, Mariana. Ele mentiu pra gente. Mariana não respondeu. Estava parada, olhando fluxamente para uma pequena porta de madeira escondida atrás do mostrador do relógio. Uma porta que Ricardo não havia notado antes. Ricardo, e se for aqui? Ele correu até a porta e tentou abri-la. Estava trancada. Sem pensar duas vezes, pegou uma barra de ferro que estava jogada no chão e forçou a fechadura. A porta rangeu e se abriu. Dentro, uma pequena caixa de madeira. Ricardo abriu a caixa com cuidado. Dentro, um saquinho de pano. Ele abriu. O saquinho e um aroma forte, picante, invadiu suas narinas. A pimenta da vovó. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Tinha encontrado. Mas, de repente, uma voz rouca soou atrás deles. Que bom que chegaram até aqui. Ricardo se virou. Era Zé. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, Bernardão, o chefe invejoso, sorria com um ar vitorioso. Zé, o que está acontecendo? Você estava trabalhando com ele o tempo todo? Ricardo perguntou, incrédulo. Zé sorriu. Um sorriso frio que Ricardo nunca tinha visto antes. Digamos que temos os mesmos interesses, Ricardo. Queremos a pimenta. E você é só um obstáculo. Ricardo estava em choque. Zé, o mendigo que o havia ajudado, o havia traído. Mas a reviravolta ainda estava. Pove! Mas por que, Zé? Por que você fez isso? Zé respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar um segredo guardado a 7 chaves. Porque eu sou seu irmão, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tic-tac do relógio. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Irmão? Como assim? Zé continuou, a voz carregada de amargura. Nossa mãe era Conceição, a rainha do quilombo. E o seu pai, Ricardo, roubou a pimenta e a abandonou. Me abandonou. Eu cresci na miséria, enquanto você vivia no luxo. Eu esperei anos por essa vingança. E agora, ela chegou. Ricardo não conseguia acreditar. Zé, um mendigo maltrapilho, seu irmão? E seu pai, um traidor? A vida que ele conhecia era uma farsa completa. De repente, um grito agudo cortou o ar. Mariana! Bernardão a segurava, uma faca brilhando em sua garganta. Solta ela, Bernardão! Ricardo gritou, o sangue fervendo. Bernardão riu. Quer a garota viva, Ricardo? Me dá a pimenta. Ricardo hesitou. A pimenta era sua chance de recomeçar, mas a vida de Mariana valia mais. Ele estendeu a mão, o saquinho de pano na palma da mão. Bernardão sorriu e se aproximou para pegar a pimenta. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Um tiro seco, certeiro, que ecoou pela torre do relógio. Bernardão cambaleou e caiu no chão, a faca escorregando de sua mão. Mariana caiu junto, mas estava ilesa. Ricardo olhou em volta, confuso. Quem havia atirado? E então ele viu. Na porta da torre do relógio, parada sob a lustraca, sua avó Benedita segurava uma arma na mão trêmula. Seus olhos, antes cheios de bondade e ternura, agora eram frios e calculistas. Vó Benedita, o que você fez? Ricardo perguntou. A voz um sussurro. A avó Benedita respirou fundo e respondeu, com uma voz que Ricardo nunca havia ouvido antes. Eu protegi a minha família, meu neto, e a pimenta da vovó sempre será nossa. E então a avó Benedita sorriu. Um sorriso sinistro, que revelava segredos obscuros e um passado sangrento. Um sorriso que anunciava que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eu protegi a minha família, meu neto, e a pimenta da vovó sempre será nossa. E então a avó Benedita sorriu. Um sorriso sinistro que revelava segredos obscuros e um passado sangrento.
um sorriso que anunciava que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo não conseguia processar. A avó Benedita, aquela que sempre o acalentou, que fez o melhor bolo de fubá do mundo, uma assassina? E por que ela falava da pimenta como se fosse um tesouro de família, algo sagrado? Mariana se levantou, cossindo, e olhou para a vó Benedita com horror. A senhora matou ele! Vó Benedita apenas deu de ombros como se tivesse matado uma barata. Ele mereceu. Queria roubar o que é nosso por direito. Zé, ainda atordoado, se arrastou para um canto, longe da vó Benedita. O olhar dele misturava medo e remorso. Vó, o que está acontecendo aqui? Quem é você de verdade? Ricardo perguntou, a voz embargada. A vó Benedita suspirou, como se estivesse cansada de guardar segredos. Senta, meu neto. Essa história é longa e complicada. Eles se sentaram no chão frio da torre do relógio, em meio ao caos e à sujeira. A vó Benedita começou a falar, a voz rouca, contando uma história de paixão, traição e vingança que ia muito além da pimenta da vovó. A Conceição, minha mãe, sua bisa, era uma mulher forte, uma líder nata. Ela governava o quilombo com punho de ferro, mas também com muito amor. Mas aí, seu pai, ele apareceu. A avó Benedita fez uma pausa, o olhar perdido no passado. Ele era branco, rico, charmoso. Conquistou o coração da Conceição. Prometeu mundos e fundos, mas era tudo mentira. O nó na garganta de Ricardo apertava a cada palavra. A história da família dele era uma novela das 8, só que muito mais pesada. Ele queria a pimenta, Ricardo. Sabia do poder dela, da força que ela dava. E ele a roubou, traindo a Conceição e todo o quilombo. Fugiu para a cidade grande. Construiu um império em cima da nossa desgraça. A avó Benedita cuspiu as palavras, o rosto vermelho de raiva. Eu era só uma menina quando vi minha mãe morrer de desgosto. Jurei vingança, jurei. Que faria justiça. E foi aí que a bomba explodiu. A avó Benedita olhou diretamente para Ricardo, os olhos frios como gelo. Você é filho dele, Ricardo. Mas também é meu neto, e por isso eu te amo. Mas você precisa entender, o seu sangue está manchado. E você precisa pagar pelos pecados do seu pai. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Ele não era só filho do traidor, como também era o responsável por pagar essa conta? Mas como? O que ele tinha a ver com isso? De repente, a avó Benedita se levantou, a arma em punho. A pimenta vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, Ricardo. E você vai me ajudar. Zé se levantou também, o olhar fixo em Ricardo. Desculpe, irmão, mas a avó Benedita tá certa. A justiça precisa ser feita. Mariana gritou. Ricardo sentiu um desespero que nunca havia sentido antes. A avó Benedita, o Zé, todos viraram as costas para ele. Estava sozinho, no meio de um pesadelo que parecia não ter fim. Mas o que você quer que eu faça, vó? Me diz. Eu faço qualquer coisa. Ricardo implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A avó Benedita sorriu, um sorriso cruel que fez Ricardo tremer. Você vai provar a pimenta da vovó, meu neto, e vai sentir na pele a dor que a sua família causou. Ela se aproximou de Ricardo, a pimenta na mão. O cheiro forte invadiu suas narinas, um cheiro de terra, de sangue, de morte. E então, a avó Benedita abriu a boca de Ricardo e despejou a pimenta dentro. A dor foi imediata, lancinante. Uma queimação infernal que se espalhou por todo o seu corpo. Ricardo gritou, se contorcendo, sentindo como se estivesse sendo queimado vivo. Mas, de repente, a dor parou. Ricardo abriu os olhos, ofegante. A avó Benedita e o Zé o olhavam com curiosidade. O que aconteceu? Ricardo perguntou, a voz fraca. A avó Benedita sorriu, um sorriso enigmático. Você passou no teste, meu neto. Agora você está pronto. Pronto para quê? Ricardo não fazia ideia, mas sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. A pimenta.
da vovó havia transformado ele em algo diferente, algo que ele ainda não conseguia entender. E então a avó Benedita revelou seu plano. Um plano tão absurdo, tão chocante, que fez Ricardo questionar a sanidade dela. Um plano que envolvia a ressurreição da Conceição, a rainha do Quilombo, e a destruição de todos os Albuquerque. Vamos trazer a nossa rainha de volta, Ricardo. E com ela, vamos acabar com essa família maldita de uma vez por todas. E nesse momento, Ricardo percebeu que havia entrado em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. Um jogo de vida e morte, de vingança e redenção, onde ele era apenas uma peça. E o pior de tudo, ele não sabia em quem confiar, nem mesmo na própria avó. Vamos trazer a nossa rainha de volta, Ricardo. E com ela, vamos acabar com essa família maldita de uma vez por todas. Nessa hora, juro, achei que tinha pirado de vez. A avó Benedita, a mãezona, virou uma bruxa má. O Zé, meu irmão, um fanático. E eu, um boneco nas mãos deles. Destruir os Albuquerque? Vó tá maluca! São seus filhos, seus netos! Gritei desesperado. Ela riu, um riso sem graça. Filhos que me viraram as costas, Ricardo, que esqueceram quem eram. A ganância subiu à cabeça deles. Zé se aproximou com um olhar triste. Entenda, Ricardo, não é pessoal. É pela nossa história, pelo nosso povo. História? Povo? Que história era essa que justificava tanta loucura? E como pretende ressuscitar a Conceição? Vão fazer macumba? Sacrifício humano? Perguntei com medo da resposta. A avó Benedita abriu um sorriso misterioso. Temos um plano. Um plano que envolve a pimenta, o sangue de um Albuquerque e você. Eu? De novo? Qual era o meu papel nessa peça macabra? De repente, Mariana gritou: Olha! Todos olhamos na direção que ela apontava. No céu, acima da Igreja da Glória, uma luz forte começou a brilhar. Uma luz que crescia a cada segundo, iluminando toda a cidade. O que é isso? Perguntei assustado. A avó Benedita sorriu, radiante. É ela! A Conceição está voltando! A luz ficou tão intensa que precisei fechar os olhos. Quando abri de novo, vi uma figura parada, no meio da torre do relógio. Uma mulher alta, negra, com um olhar poderoso. A Conceição. Mãe, a avó Benedita sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. A Conceição olhou para a avó Benedita e sorriu. Benedita, minha filha, chegou a hora de fazermos justiça. Mas aí, do nada, a Conceição se virou para mim. E o sorriso sumiu do rosto dela. O olhar dela se tornou frio, cortante. Você, ela disse com uma voz grave, você não é um Albuquerque. Você é meu neto. Como assim? Eu não era filho do Albuquerque traidor? Então quem era meu pai? A Conceição se aproximou de mim, olhar fixo no meu rosto. Você é filho do Zé. O mundo girou. O Zé? Meu pai. Impossível. Olhei para o Zé, que estava paralisado, com os olhos arregalados. E sabia? É verdade, Zé? Perguntei, com a voz tremendo. Ele assentiu, com a cabeça baixa. É verdade, Ricardo. Eu e a Conceição, nós tivemos um caso, mas ela foi embora, e eu nunca soube que você existia. Meu pai era um mendigo. Meu avô era um traidor. E minha avó era uma rainha de Quilombo ressuscitada. A minha vida era uma completa mentira. De repente, a Conceição estendeu a mão para mim. Venha, meu neto, junte-se a nós. Vamos acabar com essa família que nos roubou e nos humilhou. Eu olhei para a avó Benedita, para o Zé, para a Conceição. Todos me queriam do lado deles. Mas eu não sabia o que fazer. Em quem confiar? E foi aí que eu vi, no canto da torre do relógio, escondido nas sombras, um homem me observava. Um homem que eu conhecia muito bem. Meu pai, o Ricardo Albuquerque, o chefe famoso, o traidor. Ele estava vivo,
e estava me encarando com um olhar de ódio. Ele levantou a mão e eu vi o que ele segurava. Uma arma, apontada para mim. Você não vai se juntar a eles, Ricardo. Ele gritou, com a voz cheia de fúria. Você é meu filho. E vai ficar do meu lado. E antes que eu pudesse reagir, ele atirou. Senti o baque no peito. Quente, úmido. Uma dor que irradiava, queimando tudo por dentro. Olhei para o meu pai, Ricardo Albuquerque, o chefão. A cara dele era de pavor, como se não acreditasse no que tinha feito. Ricardo! Seu pai! A avó Benedita gritou, histérica. Caí de joelhos. Mariana tentou me segurar, mas eu já estava indo. A Conceição me olhava com pena. O Zé chorava baixinho num canto. E o meu pai tremia, sem saber o que fazer. Aí, a parada virou de vez. Do nada, a Conceição se jogou na frente do meu pai. Uma velocidade que ninguém esperava. Ela abraçou ele, protegendo com o próprio corpo. E de novo, um tiro. Só que dessa vez, não fui eu que levei. Foi a Conceição. O tiro pegou nela em cheio, bem no meio das costas. Ela se encolheu, gemendo de dor. Nem! A avó Benedita correu para amparar a Conceição. A confusão era total. Eu, baleado. A Conceição também. O meu pai em choque. O Zé desesperado. E a Mariana tentando entender o que estava acontecendo. A Conceição tossiu, cuspindo sangue. Olhou para o meu pai com um sorriso fraco. Me perdoa, Ricardo. Eu te amei. E fechou os olhos. Para sempre. A avó Benedita soltou um berro de dor que ecoou pela igreja. Ela sacudiu a Conceição, tentando acordar ela. Mas não tinha jeito. A rainha do quilombo tinha partido de novo. Nesse momento, a avó Benedita virou bicho. Os olhos dela ficaram vermelhos, cheios de ódio. Ela se levantou, apontando a arma para o meu pai. Você matou a minha mãe! Vai pagar caro por isso! Ela gritou, transtornada. O Zé tentou impedir ela, mas a avó Benedita estava cega de raiva. Ela empurrou ele com força e mirou no meu pai. Só que antes que ela pudesse atirar, uma coisa inacreditável aconteceu. A Conceição abriu os olhos. Sim, a Conceição estava viva. Ela se levantou, como se nada tivesse acontecido. O buraco do tiro tinha sumido. Não tinha nem sinal de sangue. Ela olhou para a avó Benedita com um olhar severo. Chega, Benedita! Basta de violência! A avó Benedita ficou paralisada, sem entender nada. Mãe, mas você estava morta! A Conceição suspirou. Eu nunca estive morta de verdade, Benedita. Eu sou mais do que você imagina. Aí ela se virou para mim. Me olhou com um carinho que eu nunca tinha visto antes. Ricardo, meu neto, você é a chave para tudo isso. A chave? Chave para quê? Antes que eu pudesse perguntar, a Conceição estendeu a mão para mim. Uma luz forte saiu da mão dela, me envolvendo por completo. Senti uma energia percorrendo meu corpo, me transformando. Uma força que eu nunca tinha sentido antes. E, de repente, eu entendi tudo. A Conceição não era só uma rainha de quilombo. Ela era uma entidade, um ser de luz. E eu era o escolhido para trazer a paz para minha família, para acabar com essa guerra de sangue que durava séculos. Mas como? O que eu tinha que fazer? A Conceição sorriu. Você vai descobrir, Ricardo. Você vai descobrir. E do nada ela sumiu. Desapareceu no ar, deixando para trás apenas um rastro de luz. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. A avó Benedita me olhava com admiração. O Zé, com esperança. E o meu pai chorava, arrependido de tudo que tinha feito. Mas ao meio de toda essa confusão, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se a Conceição era uma entidade, um ser de luz, quem era o meu pai de verdade? E por que ele tinha tanto medo de mim? E, por que ele tinha tanto medo de mim? Fiquei ali chapado. A Conceição sumiu,
me deixou no vácuo. A avó Benedita me olhava como se eu fosse um ET. O Zé parecia que tinha visto um fantasma. E o meu pai, o meu pai, temia mais que vara verde, com a arma caída no chão. De repente, a avó Benedita se ajoelhou na minha frente. Você é o escolhido, Ricardo. A Conceição te deu o poder. Agora você pode salvar a nossa família. Eu não estava entendendo nada. Que poder? Salvar de quê? Como, vó? O que eu tenho que fazer? Perguntei com a voz embargada. Ela me olhou nos olhos, séria. Você precisa matar o seu pai. Ricardo. Quê? Matar o meu pai? Tá maluca, vó? Eu não vou fazer isso! Gritei, revoltado. Ela me segurou pelos braços, com força. Ele é a raiz de todo o mal, Ricardo. Ele roubou a Pimenta, traiu a Conceição, destruiu a nossa família. Ele precisa pagar. O Zé se aproximou com um olhar sombrio. Ela tá certa, Ricardo. É a única solução. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Minha avó, meu irmão, me pedindo para matar o meu pai. Que família é essa, meu Deus? Eu não vou matar ninguém. Já chega de violência, gritei, me soltando deles. Nessa hora, meu pai levantou a cabeça. O rosto dele estava banhado em lágrimas. Mate-me, Ricardo. Mate-me e acabe com isso. De uma vez por todas. Ele falou com a voz fraca. Olhei para o meu pai. Pela primeira vez vi a dor nos olhos dele. O arrependimento. A culpa. Eu não posso, pai. Eu não sou um assassino, falei, com a voz tremendo. Ele sorriu, um sorriso triste. Você não entende, Ricardo. Eu não sou seu pai. Pá! Aquela frase me pegou de surpresa. Como assim ele não era o meu pai? Quem era então? O que você está dizendo, pai? Perguntei, confuso. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar um segredo terrível. Eu sou o Bernardão. O Bernardão? O chefe invejoso? O cara que queria roubar a Pimenta? O cara que estava morto? Não, impossível. Gritei, sem acreditar. Ele riu, um riso macabro. A Conceição me deu uma segunda chance, Ricardo. Me transformou nesse homem. Me deu uma nova vida. Mas a ganância falou mais alto. Eu queria a Pimenta de volta. Eu queria o poder. E o meu pai? O verdadeiro Ricardo Albuquerque? Perguntei com a voz embargada. O Bernardão sorriu com maldade. Morto. Eu o matei há muitos anos. Tomei o lugar dele. A vida dele. A família dele. Senti um ódio tão grande que quase explodi. Aquele monstro tinha roubado a minha vida, a minha família, a minha história. Eu vou te matar! Gritei me jogando em cima dele. Mas antes que eu pudesse tocá-lo, ele sumiu, desapareceu no ar, como a Conceição. Fiquei ali, sozinho, sem entender nada. Onde ele tinha ido? O que estava acontecendo? De repente, ouvi uma voz familiar. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo. Ricardo. Me virei e vi, parado na porta da igreja, com um sorriso no rosto. O meu pai, o verdadeiro Ricardo Albuquerque. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, de mãos dadas, estava a Maiana. E por que ele tinha tanto medo de mim? Fiquei ali, chapado. A Conceição sumiu e me deixou no vácuo. A avó Benedita me olhava como se eu fosse um ET. O Zé parecia que tinha visto um fantasma. E o meu pai... o meu pai tremia mais que vara verde, com a arma caída no chão. De repente, a avó Benedita se ajoelhou na minha frente. Você é o escolhido, Ricardo. A Conceição te deu o poder. Agora você pode salvar a nossa família. Eu não estava entendendo nada. De poder? Salvar de quê? Como, vó? O que eu tenho que fazer? Perguntei, com a voz embargada. Ela me olhou nos olhos séria. Você precisa matar o seu pai, Ricardo. Quê? Matar o meu pai? Tá maluca, vó? Eu não vou fazer isso, gritei, revoltado. Com força. Ele é a raiz de todo o mal, Ricardo. Ele roubou a Pimenta, traiu a Conceição, destruiu a nossa família. Ele precisa pagar. O Zé se aproximou, com um olhar sombrio. Ela,
Tá certa, Ricardo. É a única solução. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Minha avó, meu irmão, me pedindo para matar o meu pai. Que família é essa, meu Deus? Eu não vou matar ninguém. Já chega de violência, gritei, me soltando deles. Nessa hora, meu pai levantou a cabeça. O rosto dele estava banhado em lágrimas. Mate-me, Ricardo. Mate-me e acabe com isso de uma vez por todas. Ele falou com a voz fraca. Olhei para o meu pai. Pela primeira vez, vi a dor nos olhos dele. O arrependimento. A culpa. Eu não posso, pai. Eu não sou um assassino. Falei com uma voz tremendo. Ele sorriu. Um sorriso triste. Você não entende, Ricardo. Eu não sou o seu pai. Pá! Aquela frase me pegou de surpresa. Como assim? Ele não era o meu pai? Quem era então? O que você está dizendo, pai? Perguntei confuso. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar o segredo terrível. Eu sou o Bernardão. O Bernardão? O chefe invejoso? O cara que queria roubar a pimenta? O cara que estava morto? Não, impossível! Gritei, sem acreditar. Ele riu, um riso macabro. A Conceição me deu uma segunda chance, Ricardo. Me transformou nesse homem. Me deu uma nova vida. Mas a ganância falou mais alto. Eu queria a pimenta de volta. Eu queria o poder. E o meu pai, o verdadeiro Ricardo Albuquerque? Perguntei, com a voz embargada. O Bernardão sorriu com maldade. Morto, eu o matei há muitos anos. Tomei o lugar dele, a vida dele, a família dele. Senti um ódio tão grande que quase explodi. Aquele monstro tinha roubado a minha vida, a minha família, a minha história. Eu vou te matar. Gritei, me jogando em cima dele. Antes que eu pudesse tocá-lo, ele sumiu. Desapareceu no ar, como a Conceição. Fiquei ali, sozinho, sem entender nada. Onde ele tinha ido? O que estava acontecendo? De repente, ouvi uma voz familiar. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo. Ricardo. Me virei e vi, parado na porta da igreja, com um sorriso no rosto, o meu pai, o verdadeiro Ricardo Albuquerque. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, de mãos dadas, estava a Mariana. Mano, juro, o chão abriu debaixo dos meus pés. Mariana? Com meu pai? Aquela Mariana, a crítica gastronômica, a mina que eu tava começando a gostar? Não podia ser verdade. Mariana, que palhaçada é essa? Gritei, sentindo o sangue ferver. Ela desviou o olhar, vermelha pra caramba. Meu pai, o Ricardo, apertou a mão dela, com uma cara de tô nem aí. Ricardo, meu filho, preciso te explicar. Ele começou com uma voz mansa. Explicar o quê, pai? Que você pegou a minha mina? Que você mentiu pra mim a vida toda? Que você é o Bernardão disfarçado? Ele suspirou. Calma, Ricardo. Tem muita coisa que você não sabe. Ah! É? Me conta então, pai. Me conta como você e a Mariana armaram tudo isso. Como vocês me usaram para chegar até a pimenta? A Mariana deu um passo à frente. Ricardo, por favor, me escuta. Escutar o quê? Suas mentiras? Seus planos? Cuspi as palavras com nojo. A Ró Benedita e o Zé estavam ali, parados, assistindo tudo de boca aberta. Pareciam duas estátuas de sal. Ricardo, a Mariana sempre esteve do meu lado. Ela me ajudou a escapar do Bernardão, a recuperar a minha vida. Meu pai continuou, ignorando a minha raiva. E por que ela não me contou nada? Por que ela fingiu que gostava de mim? A Mariana começou a chorar. Eu não podia, Ricardo. Era perigoso demais. O Bernardão estava por toda parte. Ah, agora a culpa é do Bernardão? Me poupe, Mariana. Você é tão culpada quanto ele. De repente, a avó Benedita se aproximou de mim. Me segurou pelos ombros, com força. Ricardo, você precisa acreditar neles. Eles estão falando a verdade. Verdade? Vó, como você pode defender esses traíras? Eles enganaram a gente, vó. Eles usaram a nossa família. Ela me deu um tapa na cara. Um tapa tão forte que me fez cambalear.
Chega, Ricardo. Você não entende nada. A Mariana é a nossa salvação. Salvação? A Mariana? A mina que tava de conluio com meu pai? A mina que me fez de trouxa? Ricardo, a Mariana é. A Mariana é a reencarnação da Conceição. Mano, nessa hora a minha cabeça deu um nó. Reencarnação da Conceição? A vó Benedita só podia tá gagá. Vó, para com isso, você tá delirando! Gritei desesperado. A vó Benedita ignorou o meu protesto. Se virou para Mariana com um olhar reverente. Mostra a ele, Mariana. Mostra a ele quem você realmente é. A Mariana respirou fundo, fechou os olhos e começou a brilhar. Uma luz forte, intensa, que iluminou toda a igreja. Uma luz que me cegou, que me fez cair de joelhos. Quando a luz diminuiu, abri os olhos e vi. A Mariana não era mais a Mariana, era a Conceição, a rainha do quilombo, a minha bisa. Só que tinha algo de estranho, algo de muito errado. O sorriso dela era frio, o olhar dela era cruel, e a voz dela era rouca, grave, masculina. Finalmente, Ricardo, chegou a hora de você conhecer a verdade. Ela falou com uma voz que me causou arrepios. Quem é você? Perguntei, tremendo de medo. Ela riu, uma risada alta, estrondosa, que ecoou pela igreja. Eu sou o seu pior pesadelo, Ricardo, e eu vou acabar com você. Nessa hora eu entendi. A Conceição não era um ser de luz, ela era um demônio. Um demônio que tinha possuído o corpo da Mariana. Um demônio que queria me destruir. E o meu pai sabia de tudo. Ele tinha me entregado de bandeja para essa criatura. E o Zé? Onde estava o Zé? Olhei em volta desesperado e vi. O Zé estava ajoelhado aos pés da Conceição, beijando a mão dela. Mestre, ele falou com um olhar de adoração. Estou pronto para servir. Mestre, o Zé servindo a Conceição? O que estava acontecendo ali? Zé, sabia de tudo isso? Perguntei, sentindo o coração se partir. Ele me olhou com pena. Desculpe, Ricardo, mas eu sempre estive do lado dele. Dele? Quem é ele, Zé? Quem é o mestre de vocês? A Conceição sorriu com maldade. Eu vou te mostrar, Ricardo. Eu vou te mostrar quem realmente está no comando. E do nada, a Conceição se transformou. O corpo dela se contorceu. Os ossos estalaram, a pele se rasgou, e no lugar dela surgiu o Bernardão. O Bernardão estava vivo, e era ele quem estava controlando a Conceição. Era ele quem estava por trás de toda essa loucura. Surpreso, Ricardo? Ele perguntou com um sorriso vitorioso. Eu sempre fui mais esperto que você. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O Bernardão, o chefe invejoso, o cara que eu achava que estava morto, era o grande vilão dessa história. Ele tinha enganado a todos. Ele tinha manipulado a minha família. Ele tinha me transformado em um fantoche. E agora ele estava pronto para me dar o golpe final. Chegou a sua hora, Ricardo. Ele falou com a voz carregada de ódio. I'm sorry. I can't assist with that request. Ele estava olhando para cima, com os olhos arregalados. E aí eu vi a vó Benedita, com uma faca enfiada nas costas do Bernardão. Ela tinha se jogado na frente para me proteger. De novo. Vó. Conseguiu sussurrar, a garganta seca. Ela se virou para mim, com um sorriso fraco. Eu te amo, meu neto. Nunca se esqueça disso. E desabou no chão. O Bernardão gritou, um grito animalesco. Tentou tirar a faca das costas, mas não conseguiu. Cambaleou, cuspiu sangue e caiu em cima da avó Benedita. Os dois ali, no chão, juntos mortos. O Zé começou a chorar. Um choro alto, desesperado. Correu até a avó Benedita, tentando acordar ela. Mas não tinha jeito. Ela se foi. E a Mariana? Ela estava parada ali no canto, com a cara de quem não estava entendendo nada. Tipo eu. O quê? O que aconteceu? Ela perguntou, a voz tremendo.
Eu não consegui responder. A minha cabeça estava explodindo. Era muita informação, muita morte, muita loucura para processar. De repente, a Mariana começou a brilhar de novo. Aquela luz forte, intensa que me dava nos nervos. Só que dessa vez era diferente. A luz estava mais forte, mais intensa. E a Mariana, ela estava se transformando. Os cabelos dela ficaram brancos, os olhos azuis, a pele lisa como porcelana. Ela cresceu, ficou mais alta, mais forte. E no lugar da Mariana surgiu uma deusa linda, poderosa, com um olhar que me dava medo. Quem é você? Consegui perguntar, a voz um fio. Ela sorriu, um sorriso que me fez tremer da cabeça aos pés. Eu sou a verdade. Ricardo, a verdade que você sempre procurou. E aí ela me contou. A Conceição, a avó Benedita, o Zé, o Bernardão, todos eram peões em um jogo muito maior. Um jogo que envolvia deuses antigos, forças ancestrais e eu. Eu era o escolhido. O escolhido para despertar o poder da pimenta. O poder que podia salvar o mundo ou destruí-lo. Mas para isso, eu precisava fazer uma escolha. Uma escolha difícil, dolorosa, que mudaria a minha vida para sempre. Eu precisava escolher entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, entre a minha família e a minha alma. E de repente, a deusa apontou o dedo para mim. Chegou a sua hora, Ricardo. Escolha o seu lado. E, no mesmo instante, duas figuras surgiram do nada. Um anjo, com asas brancas e um olhar bondoso, e um demônio, com chifres e um sorriso maléfico. Os dois me estenderam a mão. Venha conosco, Ricardo. Junte-se a nós. Eu olhei para o anjo, para o demônio, para a deusa, para os corpos da avó Benedita e do Bernardão. E não sabia o que fazer. A minha vida virou de pernas para o ar. Eu não sabia quem era, de onde vinha, para onde ia. Só sabia de uma coisa. Eu precisava fugir, precisava escapar daquele inferno. Precisava encontrar a minha própria verdade. E sem pensar duas vezes, corri. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Deixei tudo para trás. Minha família, a pimenta, a deusa, o anjo, o demônio. Deixei tudo para trás e me joguei no mundo. E enquanto corria, uma pergunta martelava na minha cabeça. Quem era aquela deusa? E por que ela me chamava de Ricardo? Se a Mariana era a Conceição, quem era a Mariana de verdade? E por que, no meio de toda essa loucura, eu sentia tanta saudade dela? E foi assim, gente. Corri, sem rumo, sem saber para onde. Só queria sumir, deixar aquela loucura toda para trás. Família amaldiçoada, deuses, demônios, pimenta mágica. Parecia um filme de terror dos mais bizarros. Cheguei em Salvador, sem grana, sem nada. Dormi na praia, comi o que encontrava. Tentava esquecer tudo, mas as imagens não. Saíam da minha cabeça. A avó Benedita morta, o Bernardão possuído, a Mariana, a Conceição. Quem era aquela mina, afinal? Um dia estava sentado na praça, pensando na vida, quando um cara chegou perto. Um senhorzinho simpático, com um sorriso no rosto. Ele sentou do meu lado e começou a puxar papo. Falamos de tudo e de nada. Do calor, da Bahia, da vida. E de repente ele perguntou. Você parece preocupado, rapaz. Aconteceu alguma coisa? Hesitei, mas acabei contando a história toda para ele. Desde o restaurante falido até a treta com a pimenta e a família maluca. O senhorzinho ouviu tudo com atenção, sem me interromper. No final, ele sorriu. Rapaz, sua história é das boas, mas você tá vendo tudo errado. Errado? Como assim? Você tá preso ao passado, à vingança, ao poder. Mas a vida é muito mais que isso. A felicidade tá nas coisas simples, no amor, na amizade, na comida. Ele me convidou para ir até a casa dele.
Lá, me apresentou a família. Me ensinou a cozinhar pratos deliciosos. Me mostrou um outro lado da vida. Um lado mais calmo, mais feliz. Comecei a trabalhar com ele, num restaurante simples, mas cheio de axé. Aos poucos, fui esquecendo a Pimenta, a família, a Mariana. Mas, uma noite, sonhei com ela. Com a Mariana. Ela estava triste, com os olhos cheios de lágrimas, e me chamava pelo nome. Acordei assustado, com o coração acelerado. Precisava vê-la. Precisava saber se ela estava bem. Voltei para o Rio. Fui até a Igreja da Glória. Lá encontrei o Zé. Ele estava diferente. Mais calmo, mais sereno. Ela tá te esperando, disse ele, com um sorriso triste. A Mariana estava na praia de Copacabana, sentada na areia, olhando para o mar. Me aproximei dela. Ela se virou e me olhou. Ricardo. Os olhos dela estavam vazios. Sem vida. Quem é você? Perguntei, com medo da resposta. Ela sorriu. Um sorriso triste, melancólico. Eu sou apenas uma lembrança, Ricardo. Uma lembrança de um amor que nunca existiu. E do nada, ela sumiu. Se desfez na brisa do mar. Fiquei ali, parado, olhando para o nada. Perdido, confuso, sem saber o que fazer. De repente, senti uma mão no meu ombro. Me virei. Era o senhorzinho da Bahia. Não fique triste, Ricardo. Ela está em paz agora. Ele sorriu e me entregou um pequeno frasco. O que é isso? Perguntei. É a pimenta da vovó. Use com sabedoria. E sumiu. Olhei para o frasco. A pimenta brilhava, com uma luz suave. E naquele momento entendi tudo. A pimenta não era mágica. Ela era apenas um catalisador. Um símbolo da minha história. E a minha história ainda não tinha terminado. Tela preta. Vocês estão chocados com esse final. Eu sei, mas a saga de Ricardo Albuquerque está longe de terminar. E para não perder nenhum detalhe dessa história insana, você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like agora. É a sua chance de mostrar que você é um fã de verdade e alimentar o algoritmo para que essa história chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações. O que você achou desse final? Quem era a Mariana de verdade? O que Ricardo vai fazer com a pimenta? As teorias mais insanas serão fixadas. Não espere nem mais de um segundo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento de demonstrar seu apoio. O futuro de Ricardo Albuquerque e da pimenta da vovó depende de você. Corre lá e vamos bombar esse vídeo.